Hola chicos, buenos dias, como estão? Hoje, como eu já havia dito a vocês na aula da semana passada, a gente vai falar um pouquinho sobre literatura espanhola, tá certo? Aquela literatura desde o tempo que ela surgiu lá na Espanha. Aqui a gente está falando da literatura própria da Espanha, tá certo? Então isso aqui tem que ter em mente da gente essa importância, tá? Só para a gente ficar claro mais ou menos. Então a gente vai entender um pouquinho. Esse material que eu vou passar aqui para vocês, ele tem na secretaria, tá certo? É uma folha com a atividade e tudo. Então, primeiro, a literatura da Espanha são desenvolvidas no país em qualquer uma de sua língua oficial, espanhol, catalão, galego ou basco. O que quer dizer isso? Que as obras literárias, certo? As obras literárias produzidas que fazem parte dessa literatura espanhola, elas foram produzidas dentro de sua língua base. Essas três línguas, elas são apresentadas dentro do espanhol. O espanhol mesmo, o catalão galego ou o basco, tá bom? Então a gente já tem que ter em mente isso. Depois, a literatura espanhola tem os seus inícios com o poema épico Cantar de mi Cid. Para outros autores, as glossas emilienses e glossas silienses, anotações à margem do texto em latim, devem ser também referidas no estudo da literatura como primeiro uso do espanhol. Então, El Cantar del mi Cid, tá? El Cantar del mi Cid é a primeira obra. A gente pode dizer que ela foi a primeira obra. Ela é tipo um poema épico, tá? Que se a gente for pegar ele faz um relato. Ele faz um relato de todo o percurso do Cid, né? Que é o personagem principal, com guerras, viagens e tudo mais. A gente vai entender um pouco, tá? Outros autores colocam ainda as charchas, né? Carchas em português, como manifestações literárias anteriores ao romanceiro tradicional espanhol, mas dentro da literatura espanhola. Essas charchas, eles são tipos, tá certo? Essas glossas e essas charchas, elas são tipos literários que eles vieram antes dos romances, antes dele Cantar de mi Cid, tá certo? Então, a literatura ela já inicia por elas. Depois de muito tempo é que elas foram incluídas dentro da literatura espanhola, porque se a gente for pegar a parte histórica, o primeiro texto literário produzido foi El Cantar de mi Cid. Esta visão encontra-se confrontada com outras visões, como ser parte da literatura portuguesa, por serem dialetos moçarabes mais semelhantes ao português. Qualificam os dialetos moçarabes como línguas independentes e analisando, portanto, que as carras não deveriam estar incluídas em nenhuma das literaturas. Se a gente for pegar, fazer uma relação, principalmente essa parte que eles dizem moçarabes, né? São os povos ali que viviam na Península Ibérica, que eram compostos por árabes e muçulmanos, tá? Tinha essa relação. Então, são esses povos que iniciaram esses dialetos, tá certo? Eles iniciaram essa tradição do romance a partir dessas charchas, né? E essas glossas, tá bom? Então, continuando. O mais antigo poema épico, o Cantar de mi Cid, chegou até nós sendo lembrado de geração em geração por meio das jograis e menestréis que o interpretam de acordo com a situação. Assim foram sendo modificações ao longo do tempo. E o que temos hoje é uma canção de gesta dotada de 1207, que temos hoje, transcrita do século XIV, né, pelo copista Pedro Rabat. Esse Cantar de mi Cid, ele tem esse ponto importante porque o que a gente vê dele hoje não é o original, tá certo? Ele já foi muito reescrito, dependendo da situação, aí ele era reescrito, ele era recontado, tá certo? Então,
o que acontece muito da gente tentar estudar essa literatura antiga é muito isso. Essas manifestações que houveram e essas mudanças que houveram de mudar realmente aquilo conforme a situação. Então, se a situação dizia ou pedia outra coisa, então tudo era reescrito para que houvesse essa mudança, tá? O poema narra as façanhas do cavaleiro castelhano Rodrigo Dias de Vivar, chamado de campeador, El Cid, Mil Cid, um personagem histórico espanhol nascido em 1043, que participou honrosamente nas lutas contra os mouros invadores na Península Ibérica, com o posto de governador de Valência. O governador de Valência, Rodrigo, possuía tanto poder que não precisava de permissões do rei para governar. Então, essa literatura, esse poema, ele realmente conta, ele faz relato de algo que aconteceu, né? Esse cavalheiro, né? Antigamente, dentro da Espanha, ali pela Península Ibérica, existia muito essas histórias de cavaleiros andantes, né, que eram falados, eram mostrados. Então, esse foi um cavaleiro andante que ele foi mencionado todo o seu percurso, né, toda a sua viagem. Mas aí depois, dependendo das situações, é que haviam essas mudanças, a necessidade de se mudar essa história. Então, por isso que essa história ela sofreu várias mudanças, tá bom? Então, essa obra dele, Cantares de Mil Cid, ela é dividida em 3 partes, tá certo? A primeira parte é ele cantar, certo? Ele tá aí um pouco de cada parte como ela é apresentada, tá certo? Como foi, por exemplo, mas assim, se a gente pegar a obra original, a gente não vai ver, se a gente pegar a obra em si, o texto completo, tá? O texto completo, ele não apresenta essas partes, tá? Ele não vai apresentar essas relações, fazer essa divisão, aqui iniciar a parte 1, aqui a 2, aqui a 3, não, ele é o texto completo. Então, essas características é que a gente vê de um para o outro, tá bom? Como atividade, tá certo? Como atividade para vocês, eu quero que vocês façam uma análise detalhada dos elementos e das informações apresentadas neste fragmento do poema. Aqui a gente tem a primeira parte, certo? O primeiro fragmento do poema, ou seja, as 3 primeiras estrofes. Então, vocês vão fazer a leitura desse fragmento, e vocês vão fazer uma análise detalhada. Essa análise pode ser em português. Os elementos que aparecem, por quê, como a informação, como ela é apresentada, tá certo? Eu quero uma análise detalhada, tá bom? Isso em português, tá bom? E na próxima aula da gente, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, tá certo? A gente não vai encerrar. Isso aqui vai ser umas 3 aulas ou 4 só de literatura, tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente dá continuação desse assunto e faz a apresentação da análise de vocês, tá certo? Hasta luego!